Eu não esperava nada desse anime. Eu terminei o primeiro episódio achando que ele não era pra mim. Eu achei que o anime era muito parado. Mas foi exatamente aí que eu entendi a noção da jornada da Frieren. Na verdade, o anime começa de um jeito esquisito. A jornada havia acabado, o Rei Demônio havia sido destruído, o mundo foi totalmente salvo pelo grupo de heróis. Mas ainda assim, a sensação de vitória parece inexistente. E não existe nenhuma promessa de que algo melhor ou maior vai chegar. Mas o que sobra é o tempo. E isso pesa, porque a própria Frieren vive muito mais do que os humanos. Enquanto, para ela, a aventura acaba e sobra muito tempo de vida, para o grupo de heróis foi algo único, épico e irrepetível na vida deles. Por isso que a vida do ser humano é tão intensa, enquanto a vida da elfa é apenas observar as gerações passarem. Esse anime de verdade não está interessado em te segurar pela ação. Na verdade, ele tem muito de slice life, vida cotidiana, e o conflito principal não é externo. O problema maior não é o que a Frieren enfrenta, porque na verdade ela é muito forte e apelona, mas sim aquilo que ela demorou tanto tempo para entender. Ela começa a compreender que todos aqueles momentos com os heróis foram momentos únicos, porque aquelas pessoas não estariam mais da mesma forma. Ela visita alguns amigos que ainda sobreviveram e quer deixar o legado do Himmel, o herói, ainda com todo o prestígio possível, porque em vida ela sabe que não conseguiu fazer isso. E às vezes nós mesmos deixamos amizades, convivências, pessoas importantes passarem por nossas vidas sem nem mesmo nos preocupar. E assim como a Frieren, talvez a gente não tenha uma segunda chance para viver esses momentos. A vida foi feita para ser vivida em plenitude. E é exatamente isso que a jornada de Frieren traz para você. Ela começa com uma nova chance. E no decorrer das primeiras aventuras, onde ela revive cada momento que ela teve com os grandes heróis, ela compreende aquilo que ela não tinha visto de primeira vez. Eu vou te falar que não foi nem por maldade nem por frieza, mas simplesmente por não amadurecer e não entender que nem sempre vai haver o depois para você viver. E por vezes, adiar o essencial se torna uma perda irreparável. Pode ser que isso mesmo torne Frieren tão gostoso de assistir e tão desconfortável ao mesmo tempo. E o grande erro da elfa, na verdade, foi a hesitação. Não de não saber escolher, mas de esperar demais que ainda houvesse tempo. Achar que conversas profundas e decisões sempre podem aguardar um pouco. E que a presença é algo que se repete no cotidiano, porque todos talvez tenham a mesma vida que você. E talvez achar que esses vínculos e laços não possam ter uma data de validade. Só que para todos existe uma data de validade. E quando ela vence, não existe magia que possa resolver. E o arrependimento da Frieren não vem em formato de drama. E é exatamente isso que faz com que você rumine cada cena. Ela aparece no cotidiano, em pequenas memórias, em detalhes, em locais, que a fazem lembrar de uma vida que ela viveu e foi altamente feliz, mas não soube aproveitar os momentos. É aquele tipo de peso que não te derruba de uma vez só, mas vai te acompanhando, te dando lições e fazendo com que você pense em todos os momentos que você perdeu na sua vida apenas por hesitação ou por não conseguir cumprir. Talvez você não lembre daquele seu amiguinho lá do primeiro ano, quando você estava aprendendo a ler, apresentando peça de Dia das Mães dos pais na escola. E talvez nem ele lembre de você, mas naquele momento vocês tiveram uma memória juntos, que poderia ter sido levada por gerações. E quem já se despediu de alguém, com certeza entende o valor de cada momento. A jornada não é sobre chorar o tempo todo, mas entender que viver cada momento é essencial. Cada memória precisa ser levada ao coração sem nenhum arrependimento. E talvez seja por isso que esse anime conversa tanto com nossa geração. A gente vive rápido, ansioso, querendo resolver todas as nossas coisas, deixando pessoas de lado. Depois a gente conversa, manda um zap, a gente marca por aí. Os relacionamentos hoje parecem tão descartáveis, substituíveis, como alguém que troca de blusa, sabe? As amizades já não existem mais, só existe interesse. E Frieren vai totalmente na contramão. Ela busca criar laços novamente com esses companheiros de viagem. Assim como talvez seja uma forma de você entender que precisa criar laços com pessoas. E é engraçado que esse anime mostra que as pessoas não são o cenário da missão, mas são a própria missão, o próprio objetivo. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente só consegue entender isso no fim. E talvez o maior prêmio da jornada não seja nem eliminar o seu maior inimigo, o seu maior problema, mas sim os pequenos momentos, as pequenas vivências que você vive com pessoas que te capacitam a derrotar o seu maior desafio. Então eu entendi que o ritmo lento não era um defeito,
mas sim uma coerência dentro da história. Por isso que viver cada momento em cada aventura é tão relevante e perder tanto tempo talvez em cada cidade seja algo único. E no fundo, a jornada de Frieren nos ensina que é importante parar, porque grandes verdades para serem reveladas talvez não precisem de um impacto de uma resolução, mas sim de um tempo de qualidade com pessoas especiais. Cada momento que a Frieren te convida para a jornada, você entende que o problema nunca foi o pouco tempo, foi o amor que ela tratou como se pudesse deixar para depois, as oportunidades que ela achou que sempre estariam disponíveis. E quando a ficha cai, não te cai como uma lição, mas como uma constatação de que o tempo corre. Você entende? Invista tempo em pessoas que te amam, em pessoas que querem guardar lembranças de você, em memórias que são altamente relevantes para a sua vida, em momentos que talvez você não consiga viver novamente. Se você conhece e quer que eu veja para a gente comentar junto animes, mangás, séries, filmes, tipo de coisa, me indica. Eu gosto de histórias que respeitam o tempo.